Iniciando o nosso programa mais social hoje, que bom ter você por aqui. Estamos juntos pela TV Nova, canal 22, pelos canais de streaming, estamos chegando aonde for possível chegar, desde que você tenha internet, tem que até quem está baixando o programa para assistir depois. Então, nesse instante no estúdio, estamos aqui diante do professor Otávio Moraes. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa, falando para os seus ouvintes e para o Mais Social. Obrigado, Otávio. Otávio é professor, cientista social, educador, mestre em administração, um homem muito experiente, um educador de tantas e tantas pessoas, que começou já há muito tempo, né, Otávio? Sua história com a educação é uma vida, né? É uma vida, viu, Rádio? Até quando tem algumas pessoas que têm talento para, desde pequenininho, já cantam e percebe que aquela pessoa já tem um timbre bom para a voz, não desafina, outros os traços para desenho. Eu, desde pequeno, os coleguinhas de escola falavam, chama ele para ir lá em casa estudar comigo, que com ele eu aprendo mais. Aí já veio esse talento de educador há alguns anos. A gente vai tratar de um tema hoje importantíssimo, que tem a necessidade de a gente se debruçar sobre. A gente vai falar de prevenção ao suicídio, problemas sociais, da saúde mental e prevenção ao suicídio. Mas antes disso, eu queria novamente puxar um pouquinho da sua história, Otávio, com o período de educação dedicado principalmente à nossa região Nordeste. Pois é. Eu vim de São Paulo, hoje sou cidadão pernambucano por reconhecimento da Assembleia Legislativa e com muito orgulho, muito apreço. Eu já trabalhava com educação corporativa lá em São Paulo e cuidava de alguns programas avançados, né, como levar a educação corporativa para o Norte e para o Nordeste. Então, tinha uma equipe que trabalhava comigo, trabalhei algum tempo no Amazonas, no Maranhão, Piauí, no Ceará. E o último estado do Nordeste que eu cumpri essa missão enquanto trabalhava em São Paulo foi aqui em Pernambuco. Quando encerrou esse projeto itinerante de educação corporativa, eu fui chamado pela empresa que eu trabalhava para retornar para São Paulo. Falei, eu não volto mais não, eu vou ficar aqui mesmo. E montei um centro de desenvolvimento empresarial e pessoal, que era o CEDEP. O CEDEP. Né? Que se tornou uma faculdade, uma instituição de ensino superior, o CEDEP Business School, que chegou a ficar mais de 11 anos, num universo de 9 mil MBAs, ficava entre os 10 melhores do Brasil. Era a formiguinha do Nordeste, no meio de gigantes, como Dom Cabral, FIA da USP, FAAP de São Paulo. E por 23 anos, eu formei mais de 10 mil executivos aqui no Nordeste, empresários, executivos, até que uma empresa americana comprou a instituição e depois eu cumpri uma certa quarentena, que já se encerrou, então eu estou voltando a atuar agora, retomando os meus trabalhos como educador, que é a minha veia que pulsa, que lateja, que é a minha competência, o que eu sei fazer, né? É natural. E agora a gente vai falar do tema, professor, o problema social da saúde mental e a prevenção ao suicídio. Há uma faixa mais suscetível às doenças mentais? O que ocorre, que é que tem estudado o tema, tem se dedicado sobre uma questão pessoal que lhe chama muita atenção. Eu queria que nos trouxesse a sua experiência e os conhecimentos que tem adquirido nas pesquisas que tem realizado, Otávio. Pois é. Essa minha formação de cientista social, ela me fez até na época da minha qualificação profissional, um dos fundadores da sociologia foi Emile Durkheim. E ele fez um estudo, um tratado sobre suicídio, que na época eu estudei, me chamou a atenção, e de lá para cá eu venho observado a variável saúde mental dentro do comportamento da sociedade, né? É uma coisa antiga, essa situação do suicídio, mas ela tem se agravado um pouco mais, aliás, muito mais, né? Hoje, no mundo, Haldner, a cada 30 segundos ocorre um suicídio no mundo. No Brasil, nós estamos em média aí uns 50 suicídios por dia. 50 famílias ficam enlutadas por suicídio por dia. E o que chama a atenção, você falou a faixa etária,
Hoje, esses números que eu passei são estatísticas de suicídio, mas não são computadas as tentativas que é um número muito maior, e também não são computadas outros tipos de transtornos, né? E então a gente já supõe que essa estatística é muito maior do que o que ela se revela com o consumo do ato consumido de suicídio. Mas a faixa etária dos jovens e adolescentes tem chamado a atenção. Tem crescido muito o problema da saúde mental entre os jovens e os adolescentes, né? Então, isso tem assustado um pouco a sociedade. Tem crescido muito nessa faixa etária. Ô, professor, a gente está sempre com uma referência agora muito próxima e forte, que é a divisão dessa nossa história recente, que é a pandemia. Isso, antes de pandemia, pós-pandemia, se agravou, tem se chamado mais atenção, alguma coisa desse período mais curto e próximo de pandemia para cá? Eu creio que a pandemia, ela agravou, mas ela também chamou mais a atenção. Por quê? As pessoas foram obrigadas a conviver mais entre si durante esse período, né? O mundo contemporâneo, o mundo moderno, a situação laboral, de trabalho, ela tira muito o pai e a mãe de dentro de casa e muitas vezes você não tem, às vezes, o tempo e a convivência necessária para fazer certas leituras dentro de casa, né? E a pandemia, ela nos levou a observar mais, a conviver mais. Algumas pessoas dizem que alguns casais perceberam que não se suportavam para conviver tanto tempo sozinhos. Tanto é que o índice de divórcio e de separação durante e pós a pandemia cresceu também. Mas eu acredito que a leitura com certeza a pandemia, nós vamos ver estudos científicos que vão mostrar que ela teve um fator agravante, ela foi um fator agravante, mas pôde também perceber um pouco mais problemas na saúde mental que às vezes não eram lidos e não eram percebidos, né? Às vezes eles são muito silenciosos e esse período da pandemia às vezes levou as pessoas a observarem, a ler mais essa situação. Os fatores de estresse, ansiedade, depressão podem induzir a pessoa a chegar no momento em que acha que o melhor é deixar de existir. Eles são agravantes? Com certeza, com certeza. Às vezes as pessoas numa situação de depressão ou de estresse, ela pode achar que não viver é uma forma de não sofrer, né? E chegar a pensar isso, a imaginar isso e abrir mão, às vezes, da sua própria vida, né? Esse seria o ápice de onde chegaria esses sintomas de depressão e de estresse. Mas eu creio que é possível a gente prestar um pouco mais de atenção em alguns sinais. Eu creio que é possível, tanto é que eu elaborei uma cartilha com 8 variáveis que eu acredito que se a gente prestar atenção nessas 8 variáveis, a gente possa fazer uma leitura, sabe, Haldney? E talvez intervir antes que um problema maior cresça. Bom, a gente vai falar dessa cartilha que o professor desenvolveu, inclusive disponibilizá-la para você também aqui no nosso Mais Social, no blog do Haldney, com as informações da cartilha do professor Otávio Moraes. Mas quais são os primeiros sinais, professor, que a gente percebe que uma pessoa está excessivamente ou ansiosa, ou excessivamente de uma forma se fechando mais, que pode descambar para um isolamento que seja o caminho, uma porta aberta ao inicial da depressão? Que sintomas, que fatores, que sinais a gente pode ler? Você usou uma palavra muito importante, isolamento, né? Então, se dentro da sua casa você percebe que alguém está ficando mais isolado, essa já é uma variável que chama a atenção. O isolamento, ele é um sinal que às vezes nós não percebemos, achamos que a pessoa está querendo ter uma privacidade, mas se esse isolamento ele foge o que seria de rotina, o que seria normal a pessoa, eu aconselho quem está assistindo o programa procurar imediatamente uma ajuda profissional, procurar um bom terapeuta, procurar um bom psicólogo
experiente, que já possa ajudar a orientar essa pessoa. Algumas vezes, nós tampamos o sol com a peneira. Parece que existe uma cegueira. Eu tenho dito isso muito a alguns pais. Olha, você já percebeu isso no seu filho? Às vezes a pessoa de fora está vendo que tem alguma coisa diferente. Não vamos rotular, é um problema, mas alguma coisa diferente. Sim. E o isolamento é um deles. Ou a pessoa está ficando um pouco mais agressiva ou impulsiva dentro de casa. É essencial não esperar para buscar uma ajuda profissional. É muito importante, num sinal diferente de comportamento, vá buscar uma ajuda profissional. Agora, essa ajuda profissional nem sempre ela é rápida, eu digo, fácil de encontrar, está à disposição. Em que situações a pessoa encontra, onde esse profissional? Pode ser até algo que seja virtual, uma consulta que seja hoje, como ela é feita também pela internet, ela pode ajudar, professor? Pode. O atendimento virtual, ele cresceu muito durante a pandemia e ele se mostrou eficaz. A ciência e os profissionais de psicologia e alguns profissionais médicos, eles se especializaram e acabaram desenvolvendo métodos e modelos para o atendimento também virtual. Eu acredito que o atendimento presencial, ele ainda é mais eficaz, mas não desmerecendo o atendimento virtual. Às vezes até um telefonema para o CVV, que é gratuito, ele pode levar a pessoa a receber alguma orientação. Porque o mais importante nesse momento é que você possa ter um entendimento do que está acontecendo, um discernimento do que está acontecendo. Então, eu reforço isso. Qualquer comportamento diferente, busque para uma conversa, um diálogo, ou no próprio CVV, que é especializado nisso, ou um psicólogo. Hoje, planos de saúde disponibilizam atendimento virtual, ou então busque um psicólogo, ou do Sistema Único de Saúde, do posto aonde você tem atendimento social ou um profissional particular. Nós vamos a um rápido intervalo, continuamos esta nossa conversa aqui no Mais Social, já com o professor Otávio Moraes, que é cientista social, educador e mestre em administração. E a gente está falando de saúde mental, suicídio, existe relação? A cartilha que o professor desenvolveu para dar algumas dicas sobre o tema, você confere depois do intervalo. Não saia daí. Natal, Cidade do Sol, palco da maior micareta fora de época do Brasil. História também temos. Iniciava aqui há 32 anos a história da micareta que anima nossa terra potiguar. É por isso que nós estamos montando uma super equipe para levar tudo o que está acontecendo diretamente para sua casa. E ainda ouvi dizer que tem um convidado super especial. Oi meninas, olha, eu tô aqui em São Paulo, mas tô passando para avisar que já eu tô chegando no Natal, pra gente curtir muito esse Carnatal. Vem viver o Carnatal com a gente! Sorria! Com mais de 40 anos de experiência, a Infinity Consumidor garante até 80% de redução das suas dívidas. Ligue 40 42 32 10 e venha para a empresa que é muito mais que uma assessoria de juros abusivos. Infinity, a única em defesa do consumidor. Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Nada melhor que depois daquele forrozinho bem gostoso com Petrúcio Amorim, você ter o seu descanso merecido. E olha eu aqui, na Doutor Colchões, adquirindo dele. Uma loja conceito em Caruaru, localizada na Agamenon Magalhães e que conta com mais uma unidade no supermercado Unicompra e outra em Casa Forte, Recife. A Doutor Colchões proporciona experiências únicas com os melhores colchões
nacionais e também importados. Doutor Colchões, quem dorme bem, vive melhor. No Moto Mais Pernambuco deste sábado, você vai entender as diferenças entre motos carburadas e injetadas. A gente também mostra duas motos que caíram no gosto da galera, seja para trabalho ou para aventura. É neste sábado, 15 para o meio-dia, aqui na TV Nova. TV Nova. De volta com o nosso Mais Social, hoje recebendo o professor Otávio Moraes, cientista social, educador, mestre em administração. Estamos falando de um tema muito importante. Estamos falando de suicídio, prevenção ao suicídio. É mais importante do que comentar o ato já cometido. Mas como fazer com que as pessoas que estão ao redor percebam que alguém está entrando nessa zona de risco e de que forma conseguir auxiliar, fazer a leitura desse momento tão crítico e delicado. Professor, o senhor, nos estudos realizados, elaborou uma cartilha. Exato. Eu elaborei uma cartilha onde eu chamo a atenção para 8 variáveis, 8 comportamentos que eles podem ajudar ou a fortalecer a saúde mental, um convívio mais fortalecendo o tripé que alicerça a saúde mental da família, ou também ele pode te ajudar a fazer leituras de alguns sinais que podem te levar à busca de uma ajuda profissional ao serem identificados, né? Hoje, eu conversando e pesquisando um pouco em alguns hospitais, as emergências hospitalares, toda semana atende alguém, adolescente ou jovem, que teve uma mutilação ou uma tentativa de suicídio. Então, isso está muito preocupante. Aí eu, com esse estudo e movido também por um amigo que recentemente perdeu uma filha para o suicídio, uma menina nova, inteligente, recém-formada em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, com apenas 24 anos de idade. Eu pude viver um pequeno momento de apoio a esse amigo, dentre todo o apoio que ele recebeu, e aí eu, sensibilizado por essa situação, resolvi reunir os meus conhecimentos e as minhas pesquisas e tentar ajudar algumas pessoas. E que tópicos o senhor separa e pontua neste pequeno relatório? Veja, um deles é muito importante percebermos o seguinte: antigamente, na sociedade, nós tínhamos muito mais a presença dos pais dentro de casa. Sim. Então, essa primeira variável que eu chamo é a sociedade dos pais ausentes. Hoje em dia, os pais acabam trabalhando até mais do que trabalhavam antes, porque com o advento da internet, do WhatsApp e das mídias sociais, as pessoas às vezes acabam trabalhando na empresa, mas continuam, às vezes até no caminho do carro, trabalhando através das mídias sociais e em casa também. As mães hoje trabalham, é muito natural você ver muito mais mulheres hoje no mercado de trabalho, enquanto às vezes o trabalho principal da mulher era dentro do lar, né? Então, os pais ausentes é uma variável que pode gerar um abalo na estrutura emocional dos filhos, principalmente dos adolescentes e das crianças que estão criando essa base emocional. Certo. Então, eu chamo essa atenção para que os pais criem uma reflexão: como que eu posso ter um pouco mais de presença no meu lar? Às vezes, ninguém vai deixar de trabalhar, né, professor? Não dá para deixar. Agora, tentar talvez ter uma qualidade maior nos momentos em que a gente consegue conectar, né? Eu estou em casa, estou com meu filho, deixa eu me entregar ele para celular, vou te deixar virado aqui, não quero nem saber se então uma mensagenzinha para poder pelo menos interagir, mesmo que sejam poucos minutos, 10, 15, 20 minutos, mas foram intensos. Esses 5 minutos podem fazer a diferença, porque hoje a gente observa muito dentro dos lares que as pessoas às vezes moram junto dentro do mesmo teto, mas não convivem. Às vezes ficam para um canto e outro para um canto, mexendo no celular. O filho num quarto ou no outro canto. Sim. Às vezes a esposa num canto, o pai no outro canto. Então, isso que você falou é a parte bem prática de como fazer isso. Estabeleça alguns momentos de relacionamento e de convivência.
refletir sobre isso. Como que eu posso dar uma pausa aqui dentro de casa, no momento que eu estou em casa, ao invés de ficar um para cada canto, como que eu posso conviver um pouco mais com meu filho e às vezes até com o próprio cônjuge também, né? Então essa é uma variável que eu chamo a atenção. Limitar um pouco mais o uso de celular e mídia social dentro de casa, 5 minutos ele pode ajudar. Outro ponto, professor. Outro ponto muito importante que eu chamo a atenção é que as palavras de afeto para as crianças, o eu te amo, meu filho, minha filha, hoje em dia a gente percebe que tem mais reclamação do que amor, do que palavras do eu te amo. É a chamada psicologia do positivismo, né? Há quanto tempo que às vezes você não elogia algo dentro do lar, né? Uma vez eu estava na casa de um amigo e eles me chamaram para ajudar a mediar um conflito e eu falei, vem cá, o que você acha que é importante elogiar na sua esposa? E você, esposa, no seu marido? E você no seu filho? Filho, e você no seu pai? É muito importante você ter momentos onde você reforça o amor, a qualidade, o positivismo um no outro, né? O dizer eu te amo, verbalizar isso. Às vezes deixar uma palavra no espelho, eu te amo, um bilhetinho. Né? Isso é muito importante. Outra coisa importante são os rituais que deixaram de acontecer, né? Câmara Cascudo, ele dizia, olha, o ritual da cultura brasileira se passa pela oralidade nas cozinhas, né? Então, hoje nós temos poucas vezes que a gente faz café da manhã junto, almoço junto, jantar junto, uma oração junto, né? E aí a gente entra na quarta variável também. A terceira é que rituais que você pode voltar a praticar. Não dá para almoçar em casa, mas dá para tomar o café da manhã, dá para jantar junto. É nessa hora que você pode criar o amor e rituais importantes. Outra coisa, reforçar a fé. Aquela oração em família, que parece que ficou esquecida. Hoje, muitos jovens acham careta, ridículo, você falar de religião ou de oração, mas a fé exerce um papel também de fortalecimento na espiritualidade e também na estrutura emocional, né? Conversar mais com filhos. Você sabe o que passa na cabeça do seu filho? Quantas vezes eu vejo pais que não sabem o que o filho pensa e nem por que pensa, né? Apenas querem ditar ordens. Pratique um pouco assim, filho, o que você pensa sobre isso? Por que você pensa sobre isso? Eleja temas importantes e ter mais diálogo. E deixá-lo falar, ouvir o que o filho tem a dizer. É muito comum, né? A gente ter a preocupação de querer só impor o nosso ponto de vista, né? Pois é. A maioria dos pais não está sabendo o que se passa na cabeça dos seus filhos. Eu faço esse alerta. Pergunte para o seu filho, filho, o que você pensa sobre isso? Às vezes até não sabe o que está passando na cabeça do cônjuge. Então, pratique esse tipo de diálogo na sua casa. Por que você pensa sobre isso também, né? Outra coisa também muito importante que eu vou dizer para vocês é a vocação dos filhos, né? Nós vemos, às vezes, uma pressão muito grande do ensino de que ele tem que passar em primeiro lugar em engenharia, em medicina, em administração. E qual é a vocação do seu filho? Eu sonho em ver escolas e agências de publicidade que consigam captar alunos também dizendo primeiro lugar em felicidade. Porque tem crianças que às vezes têm uma vocação, adolescentes que às vezes têm uma vocação para psicologia, para artes, para música, para teatro, às vezes tem outra vocação. Sim. Então eu acho que isso também tem que ser respeitado e procurar ajudar os filhos a buscar a felicidade. Excelente. E mais, né? Quando a gente abre espaço para as pessoas, e a área de humanas parece ser sempre algo que fica relegado um pouquinho. Você tem que ser da área de exatas e ser muito bom para ser um engenheiro, para ser um advogado, mas aí já estaria na área de humanas, mas e a pessoa que tem uma expressão artística, é músico, quer pintar, quer fazer arte, gosta do teatro, do tablado, e parece que é uma coisa menor. E a gente tem que aprender a valorizar o talento de cada um. Demais, demais. Tem gente, a gente nunca vê aí uma escola fazer uma propaganda. Primeiro lugar em jornalismo, primeiro lugar em gastronomia. É verdade. Né? É porque passar em engenharia, em medicina, passar no ITA é mais difícil, né? Então, o pessoal da agência de marketing vê isso como um gancho que atrai mais. Pô, esse colégio é melhor porque pegou em primeiro lugar lá.
Mas temos que, um desafio para as agências de propaganda e também para as escolas, é poder captar também o primeiro lugar em felicidade, em outras disciplinas, né? Eu acho que isso é muito importante, essa vocação, porque um aluno que às vezes um adolescente que às vezes pode ser induzido a ter um estudo mais intensivo, enquanto a vocação dele seria outra, ele pode passar por um nível de estresse, se sentir incompetente, se sentir incapaz, inferior, e isso desenvolver um problema na autoestima que pode culminar em problemas na saúde mental. Professor, onde as pessoas podem procurar auxílio numa prevenção ao suicídio? A ciência ainda é um desafio para a ciência tratar o suicídio, né? Às vezes você tem a medicina com medicamentos, os psicólogos com as terapias, as religiões com apoio espiritual, mas o mais importante é você procurar ajuda. O maior problema é que não procuram, eu acredito que menos de 10% de quem tem problema de saúde mental procura ajuda, sabe? Eu acho que o maior problema é procurar ajuda. E aí eu volto a fazer esse alerta. Qualquer sintoma de isolamento, de agressividade de um adolescente, diferente, qualquer sintoma diferente que ele apresente, ou ligar num CVV, ou buscar no posto de saúde o atendimento público com psicólogos, ou psicólogo particular, mas busque ajuda. Não fique esperando que a situação melhore. Se você correr logo para pegar ajuda, você pode evitar um problema de saúde mental ou de uma tentativa de suicídio. Professor, a gente vai disponibilizar, tanto aqui no site da TV, no nosso canal aqui da TV Nova, no www.tvnova.com.br, no blog do Haldner, a gente vai também colocar essa entrevista e o relatório, a cartilha que o professor Otávio Moraes disponibiliza para que você estude o tema, faça o reconhecimento, busque ajuda e orientações. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, Otávio. Um prazer reencontrá-lo. Que bom poder ter tratado desse assunto tão importante. Obrigado, Haldner. Obrigado aos ouvintes do Mais Social. A gente vai ficando por aqui nesta edição. Mas te encontro no próximo programa. Até lá. TV Nova. Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Kyugo Podcast. Antes de mostrar o nosso convidado especial de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte. Está aqui, ó, a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Sabia disso, André? Você tem games online, você tem cassinos online, você tem os campeonatos da Série A, B, C e D para apostar. Lembre-se, você tem que ser